Bueno, vamos a hacer agora a apresentação do trabalho chamado Linguagem Probabilístico ao final dos primeiros anos da escola primária. São algumas noções de la palavra incertidumbre. Esse trabalho é de minha autoria, de Ailton Paulo de Oliveira Júnior, da Universidade Federal de ABC, e também pelas alunas de maestria do programa de pós-grado em minha universidade, de la enseñanza de la matemática e de la ciencia de las matemáticas, a aluna Fátima e Luzia. Vamos falar um pouco mais de algumas noções que alunos de los primeiros anos, alunos de 6, 7, 8, 9 anos da escola primária em Brasil, que têm acerca das noções de incertidumbre. O planteamento do problema é que o seu trabalho se enfoca em descrever e analisar os elementos linguísticos, na intenção de conhecer um pouco quais são os elementos linguísticos para que se pueda trabalhar com o processo de ensinança e a aprendizagem da probabilidade, especificamente relacionado ao significado desta palavra, com base em trabalho do professor Ángel Alsina de Espanha, da Universidade de Girona, e também da professora Cláudia Vázquez, da Universidade Católica em Chile. Consideramos que o estudo de conceitos probabilísticos é fundamental para a educação dos niños, de 6 a 9 anos em Brasil, especialmente desde os primeiros anos da ensinança fundamental em Brasil, porque no mundo atual recebemos uma enorme quantidade de informações e necessitamos entendê-la, decifrá-la, entender fenômenos aleatórios ou não aleatórios. Em Brasil, há um novo documento curricular que se chama Base Nacional Comum Curricular, que hace a ensinança da probabilidade com alunos de 6 anos que têm que conhecer o conceito das noções de azar, que são palavras, uma outra palavra que há uma certa relação com incertidumbre e outras palavras também. Acá, então, já falei um pouco da Base Nacional Curricular, foi publicado em Brasil em 2018 para a formação de conceitos de caráter probabilístico que deve fomentar desde os primeiros anos da escola primária. Este estudo, a intenção de ser um estudo exploratório que se hace com estudantes de uma escola primária da rede municipal de uma cidade no estado de São Paulo chamada Barueri, Brasil. Então, acá, especificamente, com alunos com idades de 9 a 11 anos, que ha recebido algum tipo de instrução prévia sobre o tema. Mais especificamente, quedamos há uma intenção de conhecer um pouco dos termos de multiplicidade, expressões orais e escritas. Se pode apresentar também símbolos e representações utilizados para identificar que conceitos básicos de probabilidade se apropriam acá sobre o conceito ou o significado da palavra incertidumbre. Qual é o objetivo da investigação? Mostrar o predomínio de palavras ou expressões de linguagem comum que se relacionam com o significado intuitivo da palavra incertidumbre. Acá também o professor Alsina e a professora Vázquez dizem que há um significado intuitivo das palavras ou também dos conceitos. Acá traemos um documento brasileiro de 1997 que é chamado são os parâmetros curriculares nacionais, diz que se deve promover a compreensão de grande parte dos hechos da vida cotidiana, que são de caráter aleatório. É importante fazer isso para a aprendizagem de los contenidos de la probabilidad, posibilitando la identificación de los posibles resultados de esos hechos, resaltando los azar, la incertidumbre, que se manifestam de maneira intuitiva, por que corresponde à escola, era o papel da escola, proponer situações em las que os niños podem realizar experimentos, fazer observação de eventos e sacar conclusões sobre eles. É um marco teórico, acá também a professora Cláudia Vázquez, diz que enquanto a linguagem probabilística considera que tem uma conexão muito estreita com a linguagem cotidiana, ou seja, a linguagem probabilística e a linguagem cotidiana, afirmando que os primeiros elementos linguísticos se formam parte da linguagem, acabam sendo um elemento fundamental para as investigações relacionadas com a ensinança da probabilidade
em los primeiros anos da escola primária. Vázquez também dijo que enfatiza que para brindar aos estudantes as ferramentas necessárias para desenvolver melhor a alfabetização, devem aceder, usar, interpretar e comunicar informações e ideias relacionadas com a probabilidade. Também complementa que a ensinação da probabilidade deve levar-se a cabo de maneira contínua e desde a formação inicial do currículo escolar, que se hace agora em Brasil, hasta que quando chegam ao final do bachillerato, os estudantes têm um desenvolvimento de conhecimento que lhes permite de fazer uma interpretação de forma crítica, de pensar, melhor compreensão de comunicação em diferentes formas de interpretação de informação que atualmente estão presentes na vida cotidiana, como os fenômenos aleatórios, o azar, incertidumbre e outras questões. Não? Acá temos uma outra ideia de la professora Cláudia, que diz que o vínculo entre expressão e uso comum na linguagem probabilística, os primeiros elementos linguísticos se sustentam com a linguagem natural, hablada na vida cotidiana. É importante que os estudantes obtenham a experiência que lhes ajude a apreciar o poder preciso da linguagem probabilística, a partir de uma linguagem natural, que se hace na construção de uma linguagem probabilística, evitando que o estudante esforce prematuramente com a linguagem matemática formal. É importante que haja uma linguagem probabilística mais formal, uma linguagem matemática mais formal. Os aspectos de estudo que sustentam essa ligação são de dois tipos. Os significados da probabilidade do currículo, acá no currículo brasileiro, que chamamos de BNCC, e também a linguagem probabilística como suporte à alfabetização probabilística. Há algumas questões do marco metodológico, né? Aplicamos um questionário para fazer uma análise textual, ou uma análise textual multivariada, um tipo específico de análise de dados, que nos ocupamos do material verbal escrito, ou seja, os textos dos alunos a uma pergunta, que é, por exemplo, que é o significado da palavra incertidumbre. Essa análise tem várias finalidades, sendo possível analisar textos, entrevistas, documentos, ensaios. Em caso desse estudo, nós temos respostas dadas por alguns de seus estudantes de uma escola, alunos de 9 hasta 11 anos, de uma escola municipal em São Paulo, através do Google Forms. Não? Creemos que, através desta análise textual multivariada, é possível descrever o material produzido. No caso desse estudo, as respostas são uma questão desses estudantes. Utilizamos um software chamado Iramutec, não sei se conheces, mas é muito interessante, que foi desenvolvido com uma ferramenta auxiliar no processo de codificação dos elementos traídos através de uma recolecção de dados. Este é o autor. Realizamos uma análise de similitude, né, que se basa em uma teoria de grafos, cujos resultados ajudam no estudo das relações entre os objetos, os significados da palavra incertidumbre, né? Acá há algumas considerações em que a teoria de gráficos se aplica a muitas áreas, como a informática, investigação operativa, economia, sociologia, genética, acá para também ajudar a compreender como os alunos têm a linguagem natural ou na linguagem probabilística dos alunos acerca do significado da palavra incertidumbre. Algumas discussões dos resultados. Acá temos 61 estudantes do quinto ano, de alunos de 9 a 11 anos, de uma escola municipal de São Paulo, em las quais em 60,7% são mulheres. A idade de promédio dos estudantes é de 10,44 anos. Os estudantes de 10 a 11 anos são a maioria, né? São quase todos, 96,7%. E perguntamos também aos alunos se gostam ou não das matemáticas, né? Encontramos que uma porcentagem de 85,2% dos alunos que nos indicam que os estudantes gostam das assinaturas, das matemáticas. Acá temos uma tabulação de los dados para hacer a utilização do Iramutec. São
Acá dessa pergunta são 61 alunos, pero solo 59 hicieron a resposta a esta questão. Os alunos têm ou 9, ou 10, ou 11, ou 10 ou 11 anos. São alunos de gêneros masculino ou feminino. E se lhe gustam ou não da matemática. São algumas questões a mais que hicimos para hacer algunas comparaciones pelo conhecimento do significado da palavra incertidumbre. Acá tengamos uma tabla e dije que 59 alunos dijo que sabem o significado da palavra incertidumbre e 2 dizem que não sabem. Né? É só na primeira questão, irando na pergunta, sim ou não, como na avaliação da compreensão da palavra incertidumbre. Acá hicimos depois uma questão, se sabem qual é o significado da palavra incertidumbre, o que dizem que é a palavra, né? Acá tengamos pela software em Iramutec, acá nas palavras principais, que no, ou certeza, ou algo, acá tengamos só as palavras individuais, pero depois apresentaremos algumas questões com a conjugação dessas palavras. A palavra no é a palavra mais frequente, né? E acá temos uma frequência das palavras com frequência maior ou igual a 3, isto que hace o software. Acá temos isto é um gráfico, uma análise de similitud. Isto é um gráfico que se chama dendrograma, né? Acá temos as palavras com a maior frequência. Acá temos as palavras em português, que hicimos a utilização de los gráficos com as palavras em português, porque é um trabalho isso com alunos em Brasil. Não de certeza, são as palavras principais, e acá algumas palavras que são de menor importância ou seja, acá temos duas palavras, pero que incerteza, né, incertidumbre, é não ter certeza de alguma coisa como isto. Não? Acá temos, então, a palavra no com associação com a palavra certeza, que é o substantivo feminino, com toda essa conjugação com as outras palavras. Acá temos alguns fragmentos do que os alunos escreveram. Por exemplo, não estou seguro do que está fazendo. Essa é uma definição para o que é incertidumbre. Ou uma pessoa que não está segura de alguma coisa, né? Não está seguro de fazer isso, não estou seguro, inseguro, não estou seguro de algo, não estou seguro de uma coisa, não estou seguro de algo, na palavra de forma substantiva, não sabe muito bem, né? Então, a discussão, partindo dos aspectos relevantes dos elementos probabilísticos na vida cotidiana, referindo-se a esse lança, os professores Vasquez e o professor Assino consideram que são complexos e no alto grado de abstração, né? Porque é necessário avançar gradualmente hacia a compreensão da linguagem específica de probabilidade. Hicimos primeiro trabalho para fazer uma compreensão do que os alunos têm em conta do que é o significado da palavra incertidumbre e depois fazer alguns trabalhos a mais a partir destas ideias, né, de que os alunos estão certos ou não do que têm em conta do que é o significado da palavra incertidumbre. Com base nesses aspectos, nos elementos probabilísticos na vida cotidiana, referindo-se à excelência e apreensão de conceitos probabilísticos, confirmamos algumas análises dos professores Vasquez e Alcinas, considerando que esses conceitos são complexos e com alto grado de abstração, assim é possível ser que os alunos tenham alguma compreensão, mesmo que seja uma linguagem mais natural e ainda não uma formalização de uma ideia de uma linguagem mais probabilística, né? Para ser um trabalho com alunos de esta idade. O estudo indica-lhes a formalizada ainda de maneira intuitiva algumas ideias básicas de probabilidade e que deveria ser uma preocupação em trabalhar esse conceito, porque assim se resolve aspectos relacionados com a precisão, tal como se aprende em outras áreas das matemáticas. É isto. Muitas graças.